Vamos conversar com a doutora Denise Albano, que é professora da Universidade Federal de Sergipe e doutora em Direito. Doutora Denise Albano, aconteceu uma cena bastante curiosa. Quando o Moraes foi lá no Senado Federal, depois da votação da PEC das drogas, que foi aprovada por 293 votos na Câmara contra 111 e 53 contra 9 no Senado Federal. Então o governo teve duas derrotas e essa ida do Moraes para falar com Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco, como é que a senhora avalia essa ida dele? E saiu correndo. No final, os jornalistas cercaram ali e saiu literalmente correndo. Como é que a senhora avalia essa ida dele e essa ação de correr dos jornalistas? Vejo como um sinal de quase desespero, em busca de apoio político, em busca de uma certa blindagem, porque ele sabe que está aí extremamente exposto, correndo um risco real de queda, e bem sabemos. Eu digo isso como professora de direito, profissional da área jurídica. Eu diria que ele, sem o manto protetor de superministro do Supremo, ele certamente passará aí uns bons anos de sua vida, e torço para que ele tenha longa vida, respondendo aí por esses abusos e ilegalidades perpetradas. Ele chegar de surpresa, veja que foi uma visita até então tida como inesperada, certamente acertada entre seu gabinete e o próprio Pacheco, Lira lá, a cúpula do Congresso. Então, para não haver chance de mobilização da oposição para uma eventual manifestação organizada diante da sua presença, de maneira respeitosa, mas firme no repúdio a seus atos, para impedir qualquer articulação nesse sentido de uma manifestação pública de repúdio. E sair apressado sem atender à imprensa, também uma demonstração. Eles, não faz tanto tempo, gostavam tanto dos microfones, se apresentavam tão desenvoltos perante os repórteres. Lembro bem da infame fala do ministro Moraes num evento público, quando, em gargalhadas, disse que ainda tinha muita multa a aplicar e muita gente para prender. O ministro do Supremo, há alguns meses, há um tempo atrás, dizendo que ainda tinha muita gente para prender e muita sanção, muita punição a ser aplicada. Mas, como a gente, como cristão, acredita que não há mal que dure para sempre, e toda essa soberba precede a ruína, talvez aí seja um sinal de que o povo de bem, com auxílio de repórteres corajosos, do Elon Musk, o dono dessa empresa X, cansado de ser notificado de ordens ilegais que chegavam para seus funcionários, o próprio Congresso americano, através de parlamentares, também preocupado de que isso também venha a ocorrer nos Estados Unidos, ser replicado nos Estados Unidos, e aí essa reação vindo de fora veio se somar à atuação corajosa de alguns poucos jornalistas, o David Agape, o Eli Vieira, o pessoal da Revista Oeste, do Jornal Gazeta do Povo, Cristina Grêmio, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, o próprio Silvio Navarro aqui que eu falei, o Alan dos Santos, exilado político, o Paulo Figueiredo, enfim, já citei aqui vários, não quero pecar por omissão. Oswaldo Eustáquio, né? Oswaldo Eustáquio. Isso, Oswaldo Eustáquio. E então temos esses bravos jornalistas corajosamente mostrando aí a cara na luta contra esse regime de exceção, e agora se somando também a combativos parlamentares, volto a lembrar alguns aqui, o Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten, que apareceram, e que dessa forma, com essa convergência de forças, que finalmente, se não o Pacheco, pelo menos o Lira comece aí a mostrar uma reação
de que está em sintonia com a vontade da maioria do povo brasileiro. Certamente, doutora Denise. Tem também Bia Kicis, né? E tem outros combativos ali, a sim. Carol Detone, Nicolas Ferreira, Carol Detone. Adriana Ventura. Adriana Ventura do Novo, Nicolas Ferreira, enfim. Carla Felizmente Zambelli, né? temos. Carla Zambelli também. Isso. Doutora Denise Albano, essa Comissão de Assuntos Judiciários do Congresso dos Estados Unidos da América, mais precisamente da Câmara, né, lá nos Estados Unidos, e classificando Alexandre de Moraes como ditador. Teve também a presença dessa comissão de parlamentares brasileiros lá em Bruxelas, no Parlamento Europeu. Estavam esses deputados já mencionados aí, inclusive Bia Kicis, que também discursou. Nós mostramos aqui o pronunciamento dela lá no Parlamento Europeu. A senhora fez menção aí essa característica dos togados do STF, que gostam muito de passear. A cara deles está exposta, a pecha de uma corte autoritária, abusiva, e a personificação maior recai sobre a figura do Alexandre de Moraes. Basta lembrar aí da quantidade de memes que circularam nas redes sociais com a imagem do Moraes aí representando figuras emblemáticas do cinema, da história, como pessoas extremamente autoritárias. Então, eu diria que ele é uma espécie de ainda poderoso, mas preso, refém da sua própria empáfia autoritária. Eu creio que ele não viajará mais pelo mundo incólume. A figura dele passa a ser conhecida em dezenas, quiçá centenas de países, e certamente ele não mais terá essa circulação tranquila em aeroportos e nem poderá se envolver praticamente impondo sua narrativa, como no episódio em que esteve envolvido lá no aeroporto de Roma. Mais celulares serão sacados sempre que ele aparecer, em episódios em que ele alegou, porque até agora é a alegação dele, o vídeo nunca foi revelado, não é? De uma suposta agressão de uma família de brasileiros a seu filho e a ele, e assim teríamos aí condições no futuro, em episódios semelhantes, de haver mais provas factuais, porque certamente diversas pessoas sacariam seus celulares para filmar episódios como ocorreram em Roma. Mas é isso. A reação do Barroso, inclusive se indispondo com o poderoso decano Gilmar Mendes, de exatamente votar contra a punição pelo CNJ da juíza Gabriela Hart e do outro juiz que a substituiu na 13ª vara, que foi a vara lá de Curitiba competente para julgar a Lava Jato, bem como o episódio da revisão de vida também para aposentados do INSS. Já houve desavenças entre o Barroso e o próprio Gilmar Mendes, e isso é um sinal de que aquela convergência, daquela harmonia em torno de uma grande pauta em comum começou a ser, não é, minada, começou a ficar rachada essa convergência. E aí você bem disse, né, Erivan? É sintomático que no jantar com Lula, veja, em qualquer país do mundo que se apresente como um Estado democrático de direito, presidente da República, jantar numa agenda privada com ministros da mais alta corte, seria um escândalo nacional. Mas aqui a imprensa divulga como algo absolutamente normal. Mas só estavam no converscote com Lula, o Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes e os dois homens que Lula colocou lá dentro. O autodeclarado aí comunista, que Lula diz que finalmente, e se orgulhando, né, de colocar um comunista na Suprema Corte, que é o ex-governador e ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, e o próprio advogado particular do Lula, o Zanin.
que também escandalizou o mundo. O próprio Elon Musk questionou como. Quer dizer que o presidente Lula nomeou como ministro da Suprema Corte seu advogado particular? Então o mundo está se dando conta de que, infelizmente, o Brasil esse Brasil de hoje é triste, é lamentável, mas não dá para levar a sério. Transformaram o Brasil numa verdadeira república bananeira, alvo de chacota internacional, objeto de estupefação diante do quadro que eles criaram aqui no Brasil. Lula nomeia seu advogado particular. O último escândalo é que o chefe da CGU, um cargo equivalente a ministro, que é o órgão, a Controladoria Geral da União, encarregado de fiscalizar a moralidade, a legalidade nos órgãos da administração pública federal, o escritório do chefe da CGU presta serviços para empresas condenadas na Lava Jato. Isso está para além do mero conflito de interesses. Então, a era dos escândalos, a era da malversação de recursos públicos, a falta total de compromisso ético, para além da perseguição a juízes, a parlamentares, está aí escancarada para o mundo, e eu espero que finalmente brasileiros em postos-chave comecem aí a reagir.